Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais uma pré-aula aí da 9ª lição da revista Betel, cujo comentarista aí é o Bispo Abni Ferreira, como você bem sabe, pastor presidente das Assembleias de Deus que estão no estado do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Bom, você sabe muito bem que a revista desse primeiro trimestre estamos aí estudando aí um pouco mais com detalhe e com riqueza o livro de Esther. E nessa 9ª lição, o tema é Deus trabalha em favor dos que nele confiam. Então, para mim, alguns tópicos estão ficando um pouco repetitivos, né? Não sei se você já reparou isso um pouquinho. Então a gente sempre vai assim, quando achar que tem muitos tópicos repetitivos, né, a gente vai dar uma pulada e aí aquilo que você não falou na aula passada, não conseguiu falar, você tenta aí enxertar aí na lição atual. E o texto áureo está em Esther, capítulo 6, versículo 3, e a verdade aplicada diz: o Senhor vela pelos que temem e guarda os seus caminhos. O texto de referência, que será a leitura bíblica em classe, está no livro de Esther, capítulo 6, do versículo 1, e aí pula para o versículo 6 e vai até o versículo de número 8, que vai narrar aí um pouquinho da exaltação de Mardoqueu e a queda de Ramã. E aí a gente não pode esquecer que tanto Mardoqueu como Ramã, no reino da Pérsia, eram servos, né? E aí você percebe que Ramã conseguiu chegar em um alto posto de grão-vizir. E é justamente aí que começa a manifestação, se a gente pode dizer, da briga dos dois. Porque uma rincha já havia, você vai ver isso aí um pouquinho mais com detalhe. De repente você já está até sabendo aí dessa rincha antiga de Mardoqueu e Ramã. E como eu disse, Mardoqueu era um servo do reino da Pérsia, cuja função, o que dá a entender para a gente, é uma função administrativa e por isso ele se assentava à porta do rei. A introdução da revista está assim: o temor ao Senhor é a fonte para uma vida vitoriosa nesta terra. Quando obedecemos a Ele, o Senhor nos dá ânimo para encararmos a vida e nos livra de muitos males. E aí eu tive que marcar aqui a palavra o temor ao Senhor. Pois essa palavra temor vem do verbo temer e vem da origem hebraica yare, como você está vendo aqui embaixo, né? E cujo significado significa reverenciar ou respeitar, como vemos em Provérbios capítulo 1, versículo 7 e também no capítulo 9, versículo 10, mas também vai se estender aí por muitas e muitas vezes nas narrativas bíblicas, principalmente nos salmos, né? Ou na literatura poética. Ou seja, temor não é medo, como muita gente colocou na cabeça, né? Afinal de contas, o verdadeiro amor, ele faz a gente se aproximar e não se afastar. Logo, seria uma ilógica dizer que nós tememos a Deus, mas queremos estar cada vez mais próximo e mais íntimo a Deus, se achegando a Ele, né? Se a gente tivesse medo, a gente estaria como o povo que estava lá no deserto, que ao ouvir a sua voz, clamou para Moisés, dizendo que Moisés fosse o intercessor e que eles estavam com muito medo e não reverência a Deus. O primeiro tópico da revista diz: a vida muda quando Deus faz parte dela. E aí eu marquei aqui umas partes, né? Que, claro, a gente tem que utilizar a revista, mas eu marquei aqui uma partezinha aqui. Nossa vida é feita de momentos altos e baixos. Um dia Mardoqueu estava condenado à morte, no outro dia estava sendo honrado pelo rei. E é assim que a vida do crente é. Isso traz um pouco a menção àqueles corinhos de fogo, né? A roda vai girar, o cativeiro vai mudar. Mas vamos deixar isso de lado e vou aqui falar para vocês as 4 características de Mardoqueu, ou Mardokai, né? Primeiro, ele era um homem muito honrado, como vemos aí no capítulo 2, versículo 21 a 23. Em segundo, a gente vê que ele é um homem que
não dava a glória para mais ninguém, ou seja, ele era firme nos seus propósitos, como vemos aí no capítulo 4, versículo 1 e 2. Terceiro, ele era um homem com muita fé, como vemos no capítulo 4, versículo 12 a 14, e Mardoqueu também tornou-se um homem muito importante e amado, como vemos aí no capítulo 10, versículo de número 2. Uma coisa que é bastante interessante, que me chamou a atenção, é que assim que Mardoqueu ele denuncia uma possível traição, né, uma traição ao rei. Isso foi até anotado no livro das crônicas do rei da Pérsia. Porém, ele não foi honrado, como você bem sabe, mas neste mesmo período histórico, ou vamos dizer, enquanto ele ajudou o rei vai exaltar, honrar a vida de Ramã, levando a ele a uma autoridade de grão-vizir na Pérsia. Em contrapartida, também a gente tem aí 4 aspectos da autoexaltação de Ramã, né? Eu vou ler aqui para vocês e vou deixar escrito aqui para facilitar na hora do pause e vocês anotar. Primeiro, ele contou toda a sua glória e toda a sua riqueza. Em segundo, ele falou da multidão dos filhos. Isso na cultura medo-persa é algo muito importante, porque quanto mais um homem tivesse filho, maior seria a riqueza dele, maior seria a sua herança, maior seria a premiação do rei para com este homem. Então, por isso que ele se exalta, demonstrando aí a multidão de filhos. Terceiro, o rei o exalta acima de todos os príncipes e servos. E por quarto, a gente vê aí que a sua última honra foi ele se vangloriar de ter sido convidado para o banquete da rainha Esther junto com o rei Assuero. Isso faz a gente entrar no subtópico 1, que diz: a aflição é o solo fértil para o milagre. Coisa que a gente vai ver por muitas e muitas vezes repetido na Bíblia Sagrada, né? Em toda a narrativa bíblica. Aí diz: Ramã várias vezes presenciou que Mardoqueu não se ajoelhou perante a sua presença. E aqui a gente precisa anotar aqui algo muito importante. Se ajoelhar ou reverenciar alguém da corte ou até mesmo o rei não era algo proibido pelo mandamento, e também não era um erro perante o Senhor de quem assim fazia tal atitude. E aí eu vou demonstrar para vocês aí, deixando os textos, você por favor leia, né, para depois você poder falar com mais veemência aí na sua aula. Aí tem aí 1 Samuel, capítulo de número 24, versículo 8, segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 28. Também tem aí, antes do período histórico dos reis de Israel, lá em Gênesis, capítulo 23, versículo 7, também em Gênesis, capítulo 33, versículo 3, e voltando para o período de reis, lá no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo de número 15. Ou seja, você percebe que não era uma violação se prostrar diante de um rei ou de alguém com uma hierarquia, uma autoridade bem superior a quem estava inclinando-se ali o joelho, né? Só que esse não se inclinar de Mardoqueu perante a presença de Ramã, logo após ele ter sido honrado com a autoridade de grão-vizir, faz ele ficar furioso pelo simples fato de que, como você está bem ligado aí nessa história bíblica, você já percebeu que Mardoqueu, ele é parente de Quis, que é aí, né, pai de Saul. Isso te faz lembrar que Saul era inimigo, não só Saul, mas como todo Israel, todo judeu, era inimigo dos amalequitas. É tido aí como o Agadita, que lembra o rei dos amalequitas, Agade, como a gente vê. E aí você percebe em toda a narrativa bíblica que há um choque tremendo entre israelitas, né, entre os judeus e amalequita, como a gente percebe aí nos textos de Êxodo 17, versículo 8 a 14, como também 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7 a 33, porém a gente percebe que Saul desobedeceu a Deus quando era para ter eliminado esse povo de Amaleque.
E aí, isso o que resultou uma porta de oportunidade para que Ramã, o amalequita, visse o judeu se prostrar diante dele, porque agora, né, ele tem um alto posto e nada melhor do que ver o seu adversário se prostrar diante de ti. Mas como Mardoqueu não faz isso, pois sabendo que Ramã é um amalequita, um adversário do seu povo, ele não se prostra. E logo, sendo adversário do povo judeu, também é adversário do próprio Deus de Israel. Porém, o palco para que Mardoqueu viesse a ser exaltado já estava sendo montado pelo próprio Deus, que é o soberano, aquele que governa todas as coisas e que nada foge do seu controle. No segundo subtópico diz assim: Deus está ao seu lado, confie nisto. E aí eu marquei aqui a partezinha que está aqui, logo depois do primeiro ponto. Não temas se alguns obstáculos te parecem impossíveis de contornar. Mardoqueu tinha uma única certeza: a graça do Senhor o alcançaria onde quer que estivesse, como a gente vê no capítulo 4, versículo 14. Ou seja, Mardoqueu tinha total certeza que Deus é soberano e que ele, de uma certa forma, mesmo com Esther não querendo ou não podendo ser um canal para poder ajudar tanto a ele, tanto a ela, como o seu povo. Afinal de contas, Esther está disfarçada, porque Esther, na verdade, é Hadash, e você sabe que ela está disfarçada e ela é uma judia. E se o disfarce cai, ela também é morta. Opa! O cenário já está sendo montado e você não percebeu. E aí entramos no terceiro subtópico do primeiro tópico, que diz: o Senhor nunca se esquece de nós. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu. E os mancebos do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Esther, capítulo 6, versículo de número 3. E aí eu fiz umas anotações aqui que gostaria de te passar, que eu tenho certeza que serão valiosas para você. A gente percebe que logo depois de Ramã ser honrado, né, ser exaltado, se é que a gente pode dizer, a grão-vizir, há um contraste entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Por quê? No capítulo 4, Mardoqueu não se prostra, mas no capítulo 5, Ramã fica com raiva. É só olhar o capítulo 5, versículo 9, porque Mardoqueu, depois da honra de Ramã, de receber aí, né, o grão-vizir, agora ele questiona e briga por que Ramã não se levanta. Percebeu? Antes ele queria que se curvasse, seja, fosse envergonhado. Mas agora, como ele é exaltado, ele quer que aonde ele passe, é uma forma também de reverenciar, que ele se levante. Mas você vê que há um contraste, que na verdade aí é o capítulo 5, versículo 9, ele quer que se levante, mas o contraste está no capítulo 3, versículo 2 e 6, que ele queria antes é que ele se prostrasse. E aí justamente quando entra o capítulo 6, versículo 1, o cenário parece que está mais tenebroso, porque Ramã, depois de chegar em casa, contar toda a sua glória, sua exaltação, como eu já disse, ele recebe o conselho aí, né, dos seus amigos e da sua esposa para levantar uma forca de 50 côvados, o que dá 22 metros e meio de comprimento, e talvez isso não seria de fato o tamanho da forca, mas seria aí a altura que ela estivesse para que todos da cidade pudessem contemplar. Ou seja, possivelmente essa estaca da forca estaria em algum monte alto da cidade, que todo mundo passando pudesse contemplar a humilhação e a vergonha, né? Mas aí, quando esse cenário parece que está sendo montado, Deus vem aí montando outro cenário, porque nesse mesmo período a gente percebe que o rei perde o sono. Por qual motivo? O que fez o rei perder o sono? O que o provocou essa insônia? Bom, está no texto, é só você ler aí o capítulo de número 5, versículo 14. O que dá a entender que Ramã nem esperou
o rei dizer se podia ou não levantar a forca, porque ele iria pedir para levantar a forca para matar então Mardoqueu, mas ele nem esperou, ele já mandou construir, e talvez aí o barulho da carpintaria dos servos de Ramã ao construir essa forca durante a madrugada fez com que o rei tivesse insônia, né, ou justamente, que dá a entender, só lê o capítulo 5, versículo 14, no finalzinho você vai entender que ele já está construindo a forca. Foi justamente isso que fez com que o rei tivesse insônia, ou seja, foi aquilo que o que não permitiu o rei dormir, foi justamente o que fez com que o rei pedisse para que lesse o livro das crônicas. E aí um dos servos leu uma história, um fato que aconteceu há 5 anos atrás, ou seja, praticamente já estaria perdido na memória. Isso me faz lembrar de Malaquias capítulo 3, versículo 18, onde o texto diz: e outra vez verei a diferença entre o que serve e o que não serve. Peraí, por que Deus está falando que vai ter diferença entre aquele que serve e aquele que não serve? É que o contexto está no versículo 14, quando há um murmúrio, há um bochicho no meio do povo dizendo: não vale a pena sacrificar, não vale a pena obedecer à lei, não vale a pena ficar chorando perante a presença do Senhor. Aí vem Deus e diz: Malaquias, diga para esse povo aí que vai ter uma diferença, porque perante mim tem um memorial. E o que esse memorial quer dizer? Esse memorial quer dizer que aquilo que se faz está sendo gravado e a hora da recompensa virá, mostrando a diferença entre aquele que ora, entre aquele que obedece a palavra, entre aquele que sacrifica, entre aquele que chora perante a presença do Senhor. Ou seja, por mais que você tenha feito algo e o tempo passou e parece que ficou perdido no tempo, lembre-se, tem um memorial de Deus aonde as coisas estão gravadas. Mardoqueu foi aquele que fez algo ajudando o rei sem pensar na recompensa, mas o rei sabe que todos os seus súditos merecem uma recompensa, e no tempo oportuno o memorial de Deus será desarquivado. O arquivo de Deus vai abrir e vai ver que você tem algo que precisa. Isso também me lembra aí de Ana no capítulo 1, versículo 11. Lembra que Ana pede para que o Senhor puxe o arquivo, o memorial, e diz: lembra-te de mim. Lembra do quê? Lembra das coisas que fiz até chegar aqui. E isso dá uma pregação linda e poderosa e edificante para a nossa vida. E é interessante que quando Ramã foi até a presença do rei para pedir para exterminar, eliminar todo o povo, ele não cita quem é o povo. Percebe esse perigo que está. Ele lança uma proposta, ainda ele quer manipular o rei, comprando o aval do rei, né? Porque ele faz um suposto do suborno, porque ele diz: todo o imposto, todo o que for arrecadado durante a eliminação desse povo, eu vou colocar aos teus pés. Ele está subornando o rei, não fala qual é o povo, porque ele se fala qual é o povo, já ia dar ruim para ele, mas ele não fala qual é o povo, e isso aí vai, montando todo o cenário. Gente, essa história é muito, muito linda. Mas a gente não pode esquecer que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 21, versículo 1, o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde quer. Ou seja, por mais que Ramã tinha traçado planos, o plano de Deus iria se manifestar através do rei, e foi justamente dando um sinal da honra de Mardoqueu. Porque quando o Ramã chegou, você sabe de cor todo o cenário, o rei estava acordado e perguntou quem é que está aí na presença, aí na sala real, quem está aí esperando, aguardando, e era justamente quem? Mardoqueu. E você já sabe toda a história aí, né, de que ele vai falar aí, pelo menos eu anotei aqui, tive que anotar isso, 7 honras sugeridas por Ramã, e que foi apressado pensando que seria ele mesmo uma vez mais honrado. E aí as 7 formas de honra sugeridas por Ramã primeiro, vestes real, que o rei costuma vestir,
segundo, o cavalo em que o rei costuma sentar, que ponha-se nele a veste do rei, não basta só pegar a veste, tem que colocar nele. E também tem que colocar ele assentado no cavalo e fazer com que um dos príncipes puxasse esse cavalo real e logo depois de vestir, de levá-lo montado no cavalo, que fosse apregoado em toda a cidade, que assim fará o rei cujo homem ele deseja honrar. E é justamente quando a gente entra aí no segundo tópico, o agir de Deus é perfeito. Muitas vezes sobrevêm fatos na nossa vida que no momento não entendemos o porquê, o para quê. Devemos entender apenas que Deus tem a sua maneira perfeita de trabalhar, como vemos em Romanos capítulo 8, versículo 28, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, porque a gente de fato não entende o plano do Senhor, mas o plano de Deus é muito maior e melhor do que o nosso, como vemos lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. E também a gente precisa entender que o que Deus faz hoje, a gente não pode entender agora, mas vamos compreender no dia de amanhã. Tópico de número 2, alguns pontos deles, os subtópicos, já estão bem inseridos aí no tópico de número 1. E o tópico 3, logo no começo, também já foi falado nas lições anteriores, como eu bem observei aqui, principalmente foi abordado aí no tópico 2 e o subtópico 1 e 2. Mas para eu terminar aqui, eu gostaria que você anotasse aí rapidinho, como o vídeo já está bem grande, eu vou colocar só as minhas anotações para te ajudar. Eu espero muito conseguir estar fazendo isso. E a gente percebe que logo após Hamã puxar o Mardoqueu pela cidade, gritando e honrando Mardoqueu, e em vez dele ser honrado, a gente percebe que ele vai furioso para casa, conversa com a esposa e com os amigos, e aí é justamente onde entra uma profecia neste livro de Esther, que por sinal é a primeira e única profecia desse livro, que está no capítulo 6, versículo 13. Perdão o barulho ao redor. Estou sem o microfone lapela. Mas vamos prosseguir. Essa profecia que foi liberada pelos amigos e a esposa de Hamã foi justamente um sinal para que a Hamã pudesse voltar atrás e deixar o judeu, não só Mardoqueu, mas também todo o povo, porque Deus já estava dando sinal de que ele iria cair na sua própria desgraça, que ele mesmo iria acabar morrendo como muitos dos seus antepassados. Mas Mardoqueu foi lá no banquete e disse, não, vou chegar lá, vou aproveitar que eu sou o grão-vizir, já vou pedir a morte desse camarada. Porém, quando ele chegou lá, o cenário foi totalmente diferente. A gente percebe que o disfarce de Esther cai, porque quando Esther diz, revela quem era o bom servo, que na verdade era mau, porque ele não disse o nome do povo, e ele ainda estava tentando fazer o mal para um povo que o rei Assuero, entre aspas, dá a entender que ama esse povo. Então, quando ele fica sabendo de quem quando ele fica sabendo quem era o povo e que sua esposa também era judia, coisa que ele não sabia, o que deu a entender que Mardoqueu queria matar também a sua esposa, e isso foi a desgraça de Mardoqueu. Nossa, porque os disfarces começaram a cair, E logo depois ele manda com que os seus servos cobrissem a cara, ele manda os seus servos cobrir o rosto de Hamã. E cobrir o rosto de uma pessoa ou de um criminoso já era um sinal de condenação à morte e de que ele jamais poderia ver a face do rei. Ou seja, ele não poderia ter nunca mais uma oportunidade para talvez pedir misericórdia. Mas fica-se aquela pergunta, e como é que o rei ficou sabendo da forca? Bom, o capítulo de número 6, versículo 9 e 10 revela aí que um dos servos, um dos eunucos, e talvez quem sabe os mesmos que estavam lendo aí o livro das crônicas, vai falar para ele aí dessa forca.
E aí eu preciso lembrar para você de alguns textos sagrados que está em Provérbios capítulo 26, versículo 27, que diz: aquele que cava uma armadilha, nela acabará caindo, e quem rola uma pedra sobre os outros será atropelado pelo retorno da mesma pedra que havia empurrado. E aí também a gente precisa, eu gostaria que você lesse também Provérbios capítulo 28, versículo 10 e Salmo de número 7, versículo 15 e 16. E eu anotei aqui mais 2 textos aqui para você, na verdade mais 3 textos, né? Que é aí Salmo de número 10, verso 2, eu faço questão de ler: com arrogância o ímpio persegue o indefeso, e que fiquem emaranhados em suas próprias tramas. Eu gosto aí de Eclesiastes 10, versículo 8, que está bem ligado com Provérbios 26, versículo 27, só que um pouquinho bem melhor. Bom, gente, a gente vai finalizando por aqui, porque o vídeo já ficou comprido demais. Eu não gosto de fazer vídeo comprido, por mais que seja um vídeo de subsídio, você até gosta, né? Pelo menos alguns professores gostam de muitas informações, só que seja bem sincero, por mais que você tenha uma hora e meia para dar sua aula, você precisa dar a oportunidade para os alunos ler, você precisa dar a oportunidade para os alunos fazerem perguntas, e você tem que estar preparado para a resposta. Então, eu não gosto assim de dar muitas informações, principalmente também de não ler o conteúdo que está na revista, porque, sabe, querendo ou não, as pessoas pagaram muito caro mesmo, para ter essa revista em mão e você não usar. Apesar de a gente saber que a revista é para o aluno e o professor ler em casa e estudar e chegar na aula com conteúdos muito mais profundos e não tão rasos. Mas eu espero aí ter ajudado em alguma coisa e edificado também em algum momento. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, que você tenha uma excelente e poderosa aula, e graça e paz.